Oi, gente. Pois é, vazou uma carta do governo Trump mostrando que o Flávio, sim, apoiava o tarifaço 2.0, aquilo que a gente já sabia, né? Que inclusive usa de chantagem para atacar o Pix. Pois é, e o Marco Rubio, o aliado deles de extrema-direita lá nos Estados Unidos, está envolvido. Mais detalhes vocês vão ver nesse vídeo do Mídia Ninja. Eu vou reagir aqui com vocês e trazer análises e comentários. Vamos lá. Não adianta mais negar. Vazou uma carta oficial enviada pelo governo Trump e assinada por Marco Rubio para o candidato à presidência do PL, Flávio Bolsonaro, reafirmando a aplicação de novas tarifas em produtos brasileiros, além da classificação do PCC e do Comando Vermelho como terroristas. Tudo para enfraquecer a soberania do país. Atenção! Vazou uma carta do governo Trump a Flávio Bolsonaro. E o recado, gente, é humilhante para o Brasil. Marco Rubio agradece aos traidores da pátria. Mantém o ataque. Tarifas contra produtos brasileiros, críticas ao nosso Pix, que é um patrimônio do nosso povo. Flávio tentou vender a imagem de quem foi aos Estados Unidos defender o Brasil. O resultado está aí, gente. Voltou associado ao tarifaço, ao ataque à nossa economia, à nossa soberania e ao constrangimento nacional. Eduardo Bolsonaro já não fala apenas como opositor de Lula, ao sugerir no X uma comparação com ações militares dos Estados Unidos em outros países e perguntar: e o Brasil? Gente, eles querem que nós sejamos atacados? Eu respondo: sim, claro que querem. Se possível, derrubar o governo brasileiro e instaurar uma ditadura militar em que eles seriam recebidos e poderiam ser candidatos de uma democracia fake, né? Porque se tudo para eles é fake, por que não uma democracia fake? É bom lembrar que na época da ditadura militar tinha eleição, não para presidente, mas tinha eleição para o Congresso. O que as pessoas às vezes não contam, né, é que eram eleições onde só tinham dois partidos, né, a Arena e o MDB, e qualquer pessoa que fosse um pouquinho mais de esquerda era preso, podia ser preso, torturado, e havia perseguição constante às pessoas que defendiam a classe trabalhadora. Portanto, é o tipo de democracia, entre aspas, que provavelmente esse pessoal gostaria muito de ver implementada no Brasil. O maior mistério é como ainda existe brasileiro disposto a chamar isso de patriotismo. Há quem coloque a bandeira na janela, vista a camisa da seleção e grite: Brasil acima de tudo, Deus, pátria e família. Mas quando chega a hora de defender o país de verdade, a conta fica para os brasileiros. Nós que vamos sofrer. Pelo visto, o único produto nacional que essa família nunca aceitou taxar, é a própria incoerência. A jornalista Natuza Neri já havia revelado na Globo News que um presente seria enviado por Rubio para o político da extrema-direita. Um aliado de Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, disse que está confiante de que Trump vai dar um presente para o Flávio. Eu perguntei o que era e só me disseram que talvez venha por meio de uma carta de Marco Rubio. E fiquei com a impressão de que tem a ver com tarifaço. Eu acho muito difícil que os Estados Unidos desistam de algum ato programado em razão da política, mas eu acho que um gesto é possível de ser dado. Então, não sei qual é, mas há essa expectativa no entorno do Flávio Bolsonaro, de que ele tenha, Flávio/Eduardo, de que ele tenha uma boa notícia. Não sei se vai ser tarifaço, mas que o Trump vai dar. A beleza da burrice bolsonarista é que, além de negar a pressão pelas tarifas, Flávio Bolsonaro disse que interferiria para que nada do tipo acontecesse para prejudicar a economia do país. Vale a pena dizer que essa mentirada do Flávio, que agora caiu toda, né? Tem um detalhe muito interessante. Ela não prejudica o tarifaço 2.0. Ele não vai prejudicar tanto assim a economia brasileira, porque o Brasil ampliou a parceria com a China. Então, prejudica, a verdade, algumas empresas, especialmente em São Paulo. Então, tem alguns empregos brasileiros que podem ser perdidos por causa do tarifaço 2.0. Tem prejuízo. Mas o prejuízo não é tão grande assim por causa da China comunista. É comunista entre aspas, né? Porque o regime chinês tem especificidades próprias. Mas esse pessoal certamente acha que é comunista, né? Então, enfim, olha só que situação, né? É a China comunista que salva a pele do Brasil, que garante
que o impacto do tarifaço 2.0 não vai ser tão grande assim. Agora a mentira foi desmascarada. É muita cara de pau. Pessoal, olha essa manchete do Datafolha. 74% da população brasileira é radicalmente contra qualquer interferência dos Estados Unidos no Brasil. Isso significa 3 em cada 4 brasileiros. E sabe o que o Flávio falou? Antes do que o Flávio falou, isso também significa que 26% dos brasileiros são, assim, uma espécie de vira-lata. Vira-lata não é uma comparação boa, mas assim, são subordinados e batem continência para a bandeira estadunidense com bastante força, com muita intensidade, né? É um pessoal que diz amar o Brasil, mas só se tiver sob a batuta dos Estados Unidos, né? 26%, ali você vê a pesquisa. Que ele quer ir lá pedir para o Trump acabar com as tarifas. Antes ele tinha pedido para o Trump bombardear a Baía de Guanabara. Ou seja, eles não têm noção do que é soberania nacional. Pelo contrário, eles estão lá para vender os minérios do Brasil e entregar tudo para os Estados Unidos, defender as big techs. Eles querem fake news no processo eleitoral e eles querem ganhar a eleição com o apoio do Trump. Isso é um tiro no pé, mas isso é violação de soberania nacional. Nós temos que desmascarar Flávio Bolsonaro. No tarifaço, olha o Bananinha aqui falando o seguinte: eu pedi, é um mal necessário para libertar o meu pai. O deputado licenciado voltou a defender a taxação de 50% de produtos brasileiros. Ele chamou essas medidas de alavancas. Muito provavelmente o Trump também vai apertar outras alavancas para responder ao Brasil. Veja, ele pediu um tarifaço. O Tarcísio se lascou com isso, o Flávio se lascou também. Mas agora, eles mudaram de posição. Eles estão lá com os empresários atarrachando o pé dele. Ele fala assim, eu que vou negociar com o Trump. Não é mais o Lula, não. Quem é ele? Ele é o candidato presidente que vai negociar com um Estado americano. Isso tudo é uma grande farsa, mas que mostra o subjugamento, o ajoelhamento aos Estados Unidos e aos fascistas da extrema-direita. Por isso... Grande Ivan Valente. Grande Ivan Valente. Termina aí, Ivan. Daqui nós falamos, aqui tem soberania nacional. Não aceitamos traidores da pátria. O povo brasileiro repudia aqueles que se ajoelham a Trump e aos Estados Unidos. Não podemos esquecer que Eduardo Bolsonaro foi condenado à prisão e inelegibilidade pelo STF no dia 16 de junho, exatamente por conspirar contra o Brasil, na época em que o presidente dos Estados Unidos anunciou as primeiras tarifas, posteriormente revertidas pelo trabalho do presidente Lula e do Itamaraty. A turma, por unanimidade, condenou o senhor Eduardo Nantes Bolsonaro nos termos do artigo 344, combinado com o artigo 71 do Código Penal, a pena de 4 anos e 2 meses, nos termos do voto do relator. Também condenou a 50 dias multa, sendo cada dia multa no valor de 2 salários mínimos. A turma, identicamente, por unanimidade, fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento. A turma rejeitou o pleito do Ministério Público no que se refere à indenização de danos morais coletivos por falta de fundamentação na petição que inaugurou esta ação penal. Prosseguindo, a turma fixou e reconheceu o efeito legal da inelegibilidade nos termos da Lei Complementar 64, assim como a perda do cargo efetivo que o réu mantém na Polícia Federal. Como consectário dessa proclamação, haverá imediatamente pela turma a expedição de ofício ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral para fins de consignação da inelegibilidade. Após o trânsito em julgado, será feita a inserção do senhor Eduardo Bolsonaro no rol de culpados, será expedida a guia de execução, assim como também a suspensão dos direitos políticos. Em um trecho do documento, Rubio agradece outra carta e a recente visita do 01 a Washington, feita no dia 26 de maio. Compartilho de sua convicção de que a amizade duradoura entre os Estados Unidos e o Brasil deve permanecer ancorada em valores compartilhados, respeito mútuo e uma visão unificada para a segurança e prosperidade do hemisfério ocidental. O secretário de Estado estadunidense deixou claras suas divergências em relação ao governo do PT, que devem ser resolvidas: tarifas preferenciais injustas, barreiras ao acesso ao mercado de etanol, desmatamento ilegal e proteção de propriedade intelectual. Ou seja, caso Tariflávio seja eleito, o Brasil se tornará uma colônia de exploração dos Yankees. Como você observa, o representante comercial dos Estados Unidos anunciou em 1º de junho sua determinação de que certas práticas do Brasil são discriminatórias e prejudicam o comércio americano.
Ele propôs uma ação corretiva. Uma ação corretiva contra o Brasil. Tá na carta em que Marco Rubio entregou para Flavinho, Tariflávio. Os Estados Unidos continuam tendo diferenças substanciais em relação ao comércio digital, serviços de pagamento eletrônico, Comércio digital, serviço de pagamento eletrônico, Pix e Visa Mastercard. Então eles estão defendendo os interesses da Visa e da Mastercard e estão bravos com o Pix. Tá escrito aqui na carta em que Marco Rubio mandou para Flávio, Tariflávio. tarifas preferenciais injustas, corrupção, proteção de propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal. Desmatamento ilegal. Os Estados Unidos é contra o desmatamento ilegal. E acesso ao mercado de etanol aqui é que eles querem vender o etanol do milho deles lá aqui pro Brasil. O Brasil fala, não, vamos proteger a indústria brasileira. É isso. Qualquer parte interessada no Brasil pode participar do período de comentários públicos e da audiência pública. Os brasileiros podem recorrer a isso. Ou seja, ignorou o Flávio, o Tariflávio, falou assim, a sua opinião não interessa, qualquer brasileiro pode participar disso, Tariflávio. E você continuará sendo Tariflávio, Tariflávio. Os Estados Unidos... Gente, fica muito evidente a subordinação aos interesses dos Estados Unidos desse pessoal. E no fundo, o que eles queriam é que o Brasil se tornasse essa colônia, né? É muito evidente. permanecem firmes em seu desejo de ver um Brasil próspero, seguro e economicamente estável. Notamos seu otimismo em relação às próximas eleições de outubro e sua generosa oferta de colocar uma equipe de transição à nossa disposição caso seja eleito. Fico ansioso para o nosso diálogo contínuo e para aprofundar a parceria estratégica entre nossas duas grandes nações. Deus abençoe os Estados Unidos e o Brasil. Atenciosamente, Marco Rubio. Ou seja, aqui a carta está escrito assim: muito obrigado por vir aqui puxar saco da gente. É muito bom o apoio que a gente teve para fazer o que a gente já queria fazer, que era transformar PCC e Comando Vermelho em organizações terroristas, mas as tarifas que você e seu irmão costuraram aqui contra o Brasil, nós vamos manter, tá bom, Tariflávio? E você se vira aí. E se você ganhar e por algum acaso colocar uma equipe de transição, obrigado, tá? É isso que está escrito nessa carta. Inscreva-se no canal da Mídia Ninja e curta nossos vídeos para... Gente, o Marco Rubio deu um tiro no pé do Tariflávio. No que essa carta vazou. Isso daí é muito tiro no pé, gente. É muito tiro no pé. Expõe toda a mentirada do Flávio. O Flávio, é importante lembrar que o Flávio ele foi pego na mentira 2 vezes no espaço de menos de 2 meses. Mentiras assim grandes. Vamos lembrar que ele disse que ele não conhecia o Daniel Vorcaro e que não tinha visitado ele e tal. Tudo isso mentira. Ele não só conhecia, pediu dinheiro e foi visitar ele estando em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Ou seja, mentiu. Aí ele disse que não, veja bem, eu fui visitar o Trump, mas não estava defendendo o tarifaço e não tenho nada a ver com isso e não vou trabalhar contra isso. Aí o Marco Rubio manda uma carta repetindo para ele o que tinha dito antes e o Eduardo, que conspirou, né, para que o tarifaço acontecesse e defendeu isso amplamente. Quer dizer, esse pessoal deixa o Flávio. Enfim. Mas eu espero que exista um processo dos brasileiros serem verdadeiramente patrióticos, né? E ser patriótico nesse momento é, entre outras coisas, enfrentar o imperialismo neofascista dos Estados Unidos. Se subordinar a ele, isso pode ser muitas coisas. Mas patriótico não é não. Não é mesmo. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador. Pode mandar um pix para andretj@terra.com.br. Pode ganhar dinheiro divulgando os nossos cursos. Tem link no comentário fixado explicando. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, gente.